Olá, Tangará da Serra, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais um podcast A Tangará que eu quero, sempre aqui trazendo as informações para vocês, conversando com várias personalidades da cidade. Você que está chegando agora no nosso canal, já peço para que você possa deixar o seu like, fazer seus comentários, qual Tangará você quer para o futuro, né? E se você puder também, você pode inscrever no nosso canal, compartilha, para chegar e atingir um número máximo de pessoas para a gente estar interagindo junto, ok? E como nós falamos, né, estamos com uma série de conversas com os pré-candidatos a prefeito da nossa querida cidade Tangará da Serra, e eu estou recebendo aqui hoje para a gente conversar bastante sobre a pré-campanha o professor José Rosa. É o nosso convidado hoje. Já quero dar as boas-vindas ao professor no nosso podcast A Tangará que eu quero. Bem-vindo, professor. Eu que agradeço aqui a recepção, sinto muito feliz de estar aqui contigo, Luiz Marcos, porque a gente se conhece há muito tempo, desde da época das lideranças de bairros, né? Você sempre esteve à frente, né? E eu fico muito feliz de ser convidado aqui para participar do programa aqui, da podcast Tangará que eu quero. E eu fico muito feliz mesmo. E eu acho que aqui nós vamos fazer um papo muito bom, muito gostoso, e levar aquilo que a gente pensa para a nossa cidade. Sem dúvida, sem dúvida. Vai ser uma conversa muito interessante aqui nesse momento. E eu já quero iniciar, por mais que o professor José Rosa hoje é um professor conhecido na cidade de Tangará da Serra, né, uma figura. Então, para o nosso público, quem é o professor José Rosa? Então, o professor José Rosa chegou em Tangará da Serra lá para os anos 80. No início dos anos 80. Pioneiro. Nós chegamos aqui, estava toda uma movimentação ainda da emancipação do Tangará da Serra, né? E todo aquele... Tinha assim, um momento muito feliz, assim, que era aquela alegria do povo, né? Ia soltar os paraquedas na cidade. Então tinha todo um envolvimento, né? Tava na efervescência mesmo da emancipação e do processo também político da cidade, né? E eu vim de Goiás, eu vim de uma cidadezinha pequena, Britânia, né? Cheguei aqui com meus pais, sou de uma família de 8 irmãos, né? Nós somos agora em 7, porque infelizmente eu perdi um irmão para a Covid. Certo. E aqui comecei meus estudos, ainda numa escolinha pequena, numa extensão da escola 29 de novembro, né? Que é uma extensãozinha que fica ali próximo... Deixa eu ver aqui bem para mim dar uma referência. Ali próximo da lotérica, onde fica o Cisque ali, né? Onde tem um açaí ali na esquina, né? Mais ou menos naquela região. Tinha uma vidraçaria ali, tinha uma extensão da escola 29, né? Certo. E tinha ali Iniciei ali meu estudos. Primeiro ano primário. Dali saí, construíram aqui a escola João Batista. Eu vim para a escola João Batista, fiquei ali até o 4º ano primário, certo. Daí eu fui pro 29. Comecei a estudar noturno, né? Porque comecei a trabalhar. Sobrava o dia, assim, para vender um picolé, engraxar, ajudar os pais em casa, né? No sustento da família, né? Então, daí eu fui estudar à noite, terminei ali no 29 de novembro o curso técnico em contabilidade. Meu primeiro emprego foi numa marcenaria, né? De carteira assinada. Trabalhei por muito tempo em uma marcenaria. Fica ali perto da Comivale, ali, a cooperativa, trabalhei muito tempo ali. Depois eu trabalhei um tempo na construção civil, como servente, né, meio que profissionalizando na área de pedreiro. Daí resolvi ir para uma fazenda, eu arrumei um serviço num escritório de fazenda, tinha terminado o curso de contabilidade, fui para o Sapezal, lá eu fiquei uns 2 anos e meio. E voltei para a cidade, nessa empresa. Certo. Depois a empresa saiu do mercado aqui, da cidade, né? Deixou de atuar. E eu fui trabalhar na escola Seja Casa Grande. Estudei. Eu fui trabalhar lá, né? Eu fui trabalhar como técnico administrativo lá na escola. Aí eu passei no vestibular da Unemate, 98, por aí, eu passei no vestibular, fui fazer faculdade de letras na Unemate, né? Foi uma oportunidade que eu vi de fazer minha faculdade, porque eu queria continuar meus estudos quando eu terminei o curso técnico, mas não tinha uma faculdade pública e financeiramente eu não tinha condições de pagar uma faculdade. Caríssimo. Aí fizeram o acampamento aí da Cesut, né? Antiga Cesut, virou a Unemate, e daí eu vi a oportunidade, né? E quem me incentivou muito, que me deu muita oportunidade, sim, de coração, o Finadedinho, né? Finadedinho, ele é um dos grandes incentivadores. Olha,
Agora nós temos a faculdade aqui, pública, né? Faculdade de Mato Grosso, NEMAT. Agora é a hora, né? Você não pode deixar passar essa oportunidade, né? Eu fiz o vestibular, tive a felicidade de passar no vestibular e comecei meus estudos ali, né? De nível superior. Concluí, assim que eu concluí, eu terminei ali para 2003, eu terminei meu curso. 2005 eu fiz o concurso da prefeitura, passei, 2006 eu fui efetivado, né? Dia 6 de março de 2006 eu me efetivei na prefeitura. Mas antes disso, em 2003, eu tinha me efetivado no Estado. Né? Eu me efetivei no Estado. Me efetivei no Estado como um vigia. Certo. Né? Apoio administrativo ali, né? Eu me efetivei como vigia da escola Bento Muniz, onde eu trabalhei ali por uns 10, 12 anos. Olha aí. Aí eu deixei a carreira de vigia e fui seguir a carreira de professor. Né? Onde eu estou até hoje, atuando ali na escola Antenor Soares. Então, essa é um pouco da minha história, né? Tá lá com mais os seus quase, o quê? 20 anos, né? De professor. Na sala de aula ali, sala de aula. Sim, às vezes eu tive outras funções, né? Correto. Eu fui secretário-geral da Câmara de Vereador, na época do vereador Jaconias, né? Estive lá, aprendi muitas coisas ali, os trâmites da Câmara, como que é o processo legislativo, né? Então, ele foi muito importante. É bom a gente estar nesse espaço que é para conhecimento, né? Certo. Tive essa oportunidade. Eu tive a oportunidade de estar diretor lá na escola Ernesto Guevara, lá no assentamento, né? Onde eu me efetivei, foi lá que eu me efetivei. Né? Eu ia dar aula lá de motinha, chovia ali, nossa. O começo foi bem difícil. Bem difícil. Eu e outra equipe de professores e professoras, a gente um dia ia com um carro, outro dia ia com outro carro, outro dia eu ia de moto, dependendo os arranjos, né? A gente se organizava e ia dar aula lá. Eu tive a oportunidade de estar na Secretaria de Educação, lá na chefia de gabinete, quando o Júnior Pimenta foi secretário de Educação, e ali aprendi muito também. Então, assim, eu tenho um aprendizado na atuação do serviço público. Comecei na iniciativa privada, né, assim como trabalhando em escritório, né, de empresas e fazenda, trabalhando como marceneiro, mas eu fui se apaixonando aí pela... no dia a dia eu vi assim que era o meu objetivo estar mais ligado ao contato com as pessoas, né? E como eu tive assim, bons professores que me empolgou a estar na sala de aula, sabe? Porque eu vi que na sala de aula é um espaço de você ajudar muitas crianças, muitos jovens, muitos adultos a mudar de vida. Isso. Sabe? Então, assim, a sala de aula é muito apaixonante, né? Você tem os desafios, são grandes, né? O público que nós temos hoje não é o mesmo que a gente tinha na nossa época, mudou muito, mas é muito importante essa atuação em sala de aula. É uma experiência, sabe, muito grande. Nós temos uma pluralidade cultural na sala de aula, sabe? Então a gente aprende muito grande. A gente é um professor que aprende também na professor sala e aluno ao mesmo tempo. Professor e aluno ao mesmo tempo. Muito bom. Professor, nós estamos aí no ano político em Tangará da Serra, né? Um ano onde define o mandatário da cidade por 4 anos, né? Que é o prefeito da cidade de Tangará da Serra, a Câmara de Vereadores. Esses agentes são de extrema importância para o desenvolvimento da cidade, né? Os gestores que vão gerir. Iniciando e continuando com a nossa conversa, a trajetória do professor Zé Rosa, o que levou ao professor Zé Rosa adentrar dentro do processo político em Tangará da Serra. Não só agora, mas o professor fazer um relato para a gente desse envolvimento no processo político. Então, eu iniciei minha trajetória política através do meu envolvimento com a comunidade. Certo. Sabe? Eu sempre participei de reuniões, sempre participei de debate, no movimento comunitário. Eu sempre acompanhei as pastorais também, participou das pastorais também? Sim, sim, participei da Pastoral da Juventude, né, da Igreja Católica, eu participei. Então, nessa participação no dia a dia, nos debates, acompanhando pela TV, pela mídia, sabe, a gente vai ganhando assim uma motivação para estar participando.
E a participação do professor Zé Rosa na política, ela se deu por uma necessidade de ser um trabalhador e entendemos que a classe trabalhadora tem que participar desse processo político, ela tem que estar envolvida nessa questão, né? Para defender lá no espaço político os interesses coletivos, os interesses dos trabalhadores, das trabalhadoras, o interesse da cidade, o interesse dos movimentos sociais, o interesse de todas as classes. Então, é um espaço de aprendizado, um espaço de você pôr em prática aquilo que você pensa, aquilo que você entende que deveria ser feito, deveria ser executado ou no executivo ou no legislativo. Então são os espaços de participação social. Certo. E independente da classe social, é um espaço democrático, é um espaço aberto para a sociedade contribuir com o crescimento e o desenvolvimento da cidade. Sim. Daí eu fui tendo assim essa leitura e me envolvi, assim, eu falei, vou participar de alguns partidos aí, vou estudar, vou ver, Eu estava muito próximo a estar afiliado no PDT na época, né? Doutor Amauri, os filhos do doutor Amauri e tal. É bom lembrar dessas pessoas, porque essas pessoas contribuíram com a nossa formação, né? Tangará da Serra, lembro quando o Brizola veio em Tangará uma vez, não sei se não cheguei. Um comício muito grande, o Brizola fizeram uma campanha aí, e o Brizola veio em Tangará, foi muito... Foi um sucesso. É importante a liderança nacional, conhecida internacionalmente, né, no período, né? Então, o envolvimento com a juventude do PDT, mas tinha um outro grupo que estava formando o PT, que eu também tinha uma ligação, né? Que o Edinho, Adilto, Rodney, e o Freud, e muitos outros, né? Amigos da época, né? E isso era importante porque nós estávamos vivendo um período de redemocratização do país, né? Nós tínhamos saído de um período, né? Militar, e nós estávamos passando por um novo período de redemocratização. E teve aí a oportunidade da deputada Séries, na época era deputada federal. Ela esteve em Tangará num evento, né, realizado pelo Partido dos Trabalhadores. Eu fui participar e ela homologou a minha filiação ao Partido dos Trabalhadores. Correto. Então eu ingressei no Partido dos Trabalhadores ali por os anos de 94, por ali. E 2000 eu tive como candidato, né? Em 2000 eu fui candidato a vereador. Antes, né? Foi 98, 96. 96 na eleição do Jaime Luiz Murado, né? Que elegemos o Júnior Pimenta. Elegemos o Júnior Pimenta. E aí ali eu comecei a acompanhar o partido, participar das reuniões. 2000 nós fizemos uma chapa de vereadores e prefeitos, o qual o Zé Pequeno foi candidato, né? Elegemos o Hélio Márcio naquela eleição, foi muito importante. Foi uma eleição que eu lembro, o Júnior Pimenta foi na minha residência e falou: nós estamos montando uma chapa para vereador, porque tá difícil, acho que nós não vamos conseguir fazer uma coligação. Na época as coligações eram bem amplas e tal, né? Certo. Então nós vamos fazer uma chapa de vereadores, nós precisamos que você participa. Ele falou assim: você topa? Eu falei: topo, vamos junto. Vamos junto. E ali nós elegemos o Hélio Márcio. Hélio Márcio, né? Que se destacou, né? Juntamente com o finado Daniel, né? Naquele processo lá de privatização do Samar e tal, né? Privatiza, não privatiza, aquela polêmica toda, né? Ele foi importante. Foi importante, né? Depois ele virou secretário de Educação. E eu continuei, eu fui para a Câmara junto com o Hélio Márcio. Em 2000. Em 2000, eu estive lá junto com ele. Ajudando, né? Não tinha assessoria, não tinha nada, mas eu ajudava ele. No espaço vago, eu ia lá ajudar ele. Depois nós preparamos o partido para 2004, né? 2004 nós elegemos o Pedrinho e o Jaconias. Dois cadeiras. Perdemos o Pedrinho, né, por questões ideológicas lá, né? E o Jaconias continuou no mandato, o Jaconias virou vereador, né, e nós, presidente da Câmara, depois ele virou vice, né? Nós trabalhamos, né,
a vice dele junto com o Júlio César. Eleição. Em 2008 já, né? Sim, sim. E aí nós preparamos toda essa história aí para estar hoje onde nós estamos. Então nós temos uma história de serviços prestados na cidade, tanto um pouco na iniciativa privada e no serviço público. Então a gente tem um pouco de trâmite, né, de conhecimento, como funciona esses dois setores, né? O público ele não tem a mesma legislação que tem para o privado. Dúvida, a gente sabe que completamente diferente. Né? O público ele tem um arcabouços de leis que regulamenta, né, o serviço público. Por isso que muitas vezes no serviço público as coisas é mais complicado, difícil. Você tem que ter todo um traquejo, todo um arranjo, né, e para poder trabalhar. Mas eu entendo que nós construímos uma história política e aí que veio mesmo esse desejo, desejo de estar mais presente. A trajetória ela está presente no Partido dos Trabalhadores, porque Jaconias, vice em 2008, José Pequeno em 2012, vice do professor Fabinho, professor Fábio. E só saiu em 2016, mas estava 2016 não participou, mas estava junto ali, participando também, né? Correto. Então, é uma legitimação do Partido dos Trabalhadores está, então, colocando aí hoje a pré-candidatura a prefeito por esse histórico de sempre participar do processo político de Tangará da Serra. Participar do processo político. São uma das vantagens, né? E uma das trajetórias, e isso legitima o professor Zé Rosa de estar colocando aí o nome à disposição da população de Tangará da Serra como pré-candidato a prefeito, né? Correto. Todo esse histórico aí nos qualificou para estar hoje colocando como pré-candidato e indo para as convenções, né? Nas convenções que vai definir. Então nós estamos fazendo todo um trabalho da nossa pré-candidatura, conversando semanalmente com o nosso grupo político, que nós não estamos sozinhos nesse grupo. Você sabe que o PT... É uma federação, né? É uma federação, né? Que é o PT, PCdoB e PV. Os três estão unificados. Unificado. Né? Então, na prática, que está PT e PCdoB, né? Nós reorganizamos, conversamos com o PCdoB e estamos fazendo diálogo para ver se amplia a frente, né, com outros partidos que estão na base do governo federal, né, do presidente Lula. Então nós estamos fazendo esse diálogo, mandei até uma mensagem para o Chico, né, para a gente poder... Pré-candidato a prefeito, esteve no nosso podcast. Para a gente dialogar, conversar, porque o PSD está na base, faz parte da base. É importante que tenha esse diálogo, né, se há interesse, se não há, né, para a gente poder fortalecer o grupo, mas legitimamente cada partido tem que ter sua pré-candidatura e construir o diálogo com os demais para ver se há a condição de ampliar. E se ampliar, melhor, né? Eu acho que quanto mais forte você for para uma campanha eleitoral, melhor você se você tem condições de disputar, né? Eu acho que isso é importante, né? Retrocedendo um pouquinho, o Partido dos Trabalhadores, ele emplacou vice-prefeito em alguns momentos na nossa cidade, Tangará da Serra, mas eu quero especificamente lembrar da vice-prefeitura do professor José Pequeno, né? Que foi do professor Fábio em 2012, que assumiram em 2013. Correto. Geralmente o vice, ele com o prefeito, se não divergir, se não dá um problema, geralmente dá problema, é o sucessor do prefeito. Não o Partido dos Trabalhadores, o que aconteceu? Não conseguiu fazer esta amarração com o ex-prefeito, na verdade, que foi para a reeleição. Não continuou com o Partido dos Trabalhadores, né, junto ali. Não teve o grupo não conseguiu fazer esta conversação na época para se lançar nos anos superior. Então... Nessa questão lá quando nós apoiamos o professor Fábio, né, junto com o professor Zé Pequeno, formou uma dupla, digamos assim, muito importante, né, e conseguimos lograr êxito na campanha, ela tinha tudo para dar certo. Eu acho que para ir junto lá. Houve lá um trâmite na Câmara de Vereadores, né? Entendi. E aquilo lá causou aqueles 6 meses que o professor Fábio ficou afastado, então foi um dos motivos que de repente não continuou o projeto. Não continuou, né? Então aquele trâmite lá que aconteceu, quem era o presidente da Câmara é o vereador Coquinho, né? O Hélito.
E daí ele teve que tomar uma decisão. Ele tomou, né? E o professor Fábio foi afastado. Porém, o Zé cumpriu o que manda a lei, né? Correto. Afasta o titular, assume, né? o vice, né? Assume E ele assumiu e fez, tinha que ser feito durante aqueles 6 meses, né? Certo. Então, o que o Zé disse? Falou assim, Fábio, eu vou ficar os 6 meses. O que eu puder fazer em 6 meses, eu vou fazer em 6 meses. Se eu fazer um dia, se é 2 dias, isso aí quem decide é a justiça. Mas eu vou ser prefeito 6 meses, né? Correto. Então... A relação ficou um pouco estremecida. Ficou estremecida, mas não foi nem assim, porque o PT rompeu. Não foi. Foi um processo. Um ato legislativo, né? que a própria promotoria de justiça notificou o parlamento teve que tomar as providências. As providências, né? Mas essa é a política, né? Sem dúvida, sem política. Dúvida, Aconteceu, mas nós fomos para outra eleição, daí nós já fomos com o vereador, era vereador na época lá, depois ele virou candidato a prefeito, que hoje está na prefeitura, é o secretário de Indústria e Comércio, Somavila. Em 2016 vocês foram com o Somavila, do PDT, né? PDT. Nós fomos com o Somavila, Júnior Pimenta de vice. Sim. Entendeu? E... Sempre participando, então, né? Em 2016 vocês estiveram novamente. Isso, 2020, né? Daí eu... 2020. 2016 eu não participei. Não participou do processo. 2000 eu nem fiquei... como não, eu tinha, assim, outros projetos e tal, né? Sim. Assim como o Zé Pequeno não foi naquela época que ele passou para qualificação de doutorado, né? Ele foi... Correto. Ele não podia perder, porque era a oportunidade, né, que ele estava tendo de fazer um doutorado. Então ele afastou. Eu me afastei por questões também particular. Não vi que não estava bem para mim, particularmente. Momento, né? Não, mas por dentro pedia, né? Mas eu resolveu ficar stand-by ali. Aí eu voltei em 2020, né, como um candidato a vereador. Não tivemos ele, nós só viemos só com a chapa de vereador mesmo, por causa dessa questão. O partido tem história na cidade. Vocês nunca ficou fora, Nunca ficamos fora, né? Sempre participando. Sempre participando. E dessa vez nós estamos organizando nossa pré-campanha. Dessa vez vocês já sentaram, já está pacificado que entre os participantes, os filiados do Partido dos Trabalhadores do Tangará da Serra, está definido nesta federação, PT, PCdoB e PV, que o professor Zé Rosa é o único candidato, o único pré-candidato a prefeito. Sim, dentro dessa federação. Agora sim, você sabe que você atua no processo político, né? Você sabe que tem as convenções, né? Tudo pode acontecer, né? Como eu estou dizendo, nós temos uma federação e temos as nossas instâncias partidárias que também tem as negociações, sem dúvida, né? Sem dúvida. Você vê lá em Cuiabá, o Lúdio já foi pacificado dentro da federação e foi já homologada na direção nacional a pré-candidatura dele, então lá está pacificado, Estopa, né? já está bem tranquilo, bem tranquilo. Estopa do PV. Isso, então quanto a isso aí, nós não vamos ter dificuldade em Cuiabá. Aqui, nós estamos trabalhando, mas sim, é claro que nós gostaríamos de unir a base do governo federal. É importante unir a base, igual fizeram em Cuiabá. Pode ser que tem lá a União Brasil, tem outros partidos que tem outras candidaturas, mas é legítimo. Como eu disse, todos os partidos podem apresentar a sua pré-candidatura e ir para as convenções. E lá nas convenções será feito toda uma análise da situação, da conjuntura, e ver se o rumo é aquele mesmo. Se for aquele, a convenção homologa. E as convenções acontecem agora do dia 5 de julho até... do dia 20 até o dia 5 de agosto, né? Correto. Então, eu acho que é trabalhar a pré-campanha, é isso. A pré-campanha ela é importante para isso, né? Para fazer um trabalho de base, conhecer o cenário, porque quando você é um pré-candidato, você dialoga com todo mundo, né? Como um pré-candidato, e isso vai te dando um cenário, como que as coisas vão acontecer no dia a dia. A política é muito dinâmica. Né? Um quadro muito, hoje, ele pode mudar amanhã. Muda muito. Então, um dia para o outro. Por isso que é importante. A pré-candidatura ela é importante para isso, né? Para você acompanhar o cenário como um pré-candidato, seja prefeito ou vereador, ela é importante. E também para relativizar as forças, porque quem está no poder já faz uma pré-campanha constante, né? Quem deseja ser um candidato lá na frente
Tem que fazer ele essa tem que fazer agora para ele ter uma igualdade de espaço. disputa lá na frente, Sem porque dúvida. senão ele não vai ser conhecido nem na campanha, né? Campanha é 45 dias, não dá tempo para pouco, né? pouco dias, né? Professor, Tangará da Serra é uma cidade considerada a cidade polo, né? Sim. Abrange aí várias cidades aí vizinhas aí vêm para Tangará da Serra, né? E nós estávamos observando, e eu até fiz alguns questionamentos com outro pré-candidato, Chico Clemente, e ele deu a opinião dele. Tangará da Serra, hoje nós estamos imposto aí praticamente 5 candidaturas, né? Então, Chico Clemente, professor Zé Rosa, professor Fábio, Wander Masson e o Wagner que desistiu, né? Então, a 4. Karen, né? E a Karen 5, na verdade, a Karen 5. Para a população de Tangará da Serra, é uma população aí aproximadamente, infelizmente o censo nos deu aí 106 mil, né? Não nos deu aí com 120 como nós estávamos esperando. É importante o número de candidatos ser um número grande de candidatos para a população escolher, ou geralmente fazer uma união, uma conversação entre os pré-candidatos aí para sair aí 1, 2 candidatos. Qual que é a opinião do professor Zé Rosa nesse sentido? Como é uma eleição local e que a sociedade está próximo desses pré-candidatos, né, e futuramente candidatos, então a sociedade, a população, o eleitorado, melhor dizendo assim, certo, ele tem condições de avaliar esses candidatos. Quanto mais pré-candidato tiver, melhor para o povo. Melhor para o povo ter opção de voto. Né? Tem gente que fala assim, mas se tiver muito candidato, a eleição fica cara. Eu não acho que a eleição fica cara. Eu acho que você tem um orçamento, esse orçamento é dividido proporcionalmente. E cada grupo tem que se organizar para isso. Não vai sair do bolso do povo. Não sai. O orçamento é para fazer a campanha dentro daquilo que foi gasto na última eleição. Se você quiser gastar mais, você tem que tirar do bolso. Quem vai fazer isso é o candidato, né? Que vai fazer essa avaliação. Então eu vejo sim que quanto mais candidato, é mais oportunidade que tem para o eleitorado avaliar quem é quem, aonde. Correto. O que esse candidato faz no dia a dia, né? Como que é a vida dele na cidade, como que ele contribui para o desenvolvimento, qual que é a qualificação dele para estar pleiteando aquele cargo. Então, assim... Comungo com essa ideia também. Não tem... A eleição prefeita é uma eleição local, né? Quem vai confundir, o povo vai ter que conhecer mais. Diferente de uma candidatura que nós falamos de deputados que saiu aí 10 candidatos. Já é diferente, que não dá para você eleger 10 candidatos. E o povo vai estar... Agora, uma candidatura para prefeito, eu acho que quanto mais número tiver, melhor para o povo escolher. Sim, e até porque você... esses números de candidatos, de pré-candidatos nesse momento, ele é importante porque... Na próxima eleição, vai passar por uma renovação. Sem dúvida. E a renovação ela é importante no processo político de extrema importância. Então, veja só, se sai só, digamos, 2, que já são figurinhas carimbadas, você não vai dar oportunidade para daqui 4 anos surgir nova liderança. Nova liderança. Então, eu acho que é importante ter vários candidato a prefeito, ter vários candidatos a vereadores, até para você estar preparando os quadros para as próximas eleições. Sem dúvida. Porque assim, como que eu chego numa faculdade? Passando pelas séries iniciais, né? Pela alfabetização, pelo ensino fundamental, pelo ensino médio, e chego... Então, é uma preparação. Né? Como que a pessoa vai disputar um cargo público, seja prefeito, a vereador ou um outro cargo, né, estadual ou federal, se ele não tem a preparação? É importante, principalmente para os jovens. Por isso que eu insisto tanto para os jovens. Olha, participa do processo eleitoral. Mas é difícil se você não entrar. Se você entrar, vai ser bom porque vai renovar os quadros. Então é importante que a juventude comece a amadurecer essa ideia da participação política. Né? Porque a política vem lá da polis, da cidade, né? Então, assim, você tem que envolver na política da sua cidade, aonde você vive, para você trazer aquilo que você pensa enquanto cidadão. Eu penso de fazer tal coisa para essa. Então, sim, como você vai fazer isso? De repente, exercendo um cargo, seja no executivo ou no legislativo. Então, é importante que os jovens comecem a pensar, porque
a política, assim, foi muito malhada, né? Eu vou usar uma expressão bem popular, muito malhada, né? Como algo que não presta, é algo ruim, mas não adianta. Você não vive sem a política. A política, ela faz parte do seu dia a dia, na sua negociação com o seu patrão, na negociação, na compra de um bem. Então, a política está presente. Se você não participar, de fato, do processo político, acaba ficando meia dúzia só ali gerindo ela. Então, a renovação é importante como? Com a participação. Então, quanto mais candidatos e candidatas tiverem, é melhor para que novos quadros surjam futuramente. É isso aí. Professor, e Tangará da Serra hoje, falando, uma cidade, né, pujante, o Partido dos Trabalhadores, nessa decisão, partiu do partido, ou o próprio professor Zé Rosa sentiu o desejo e sentiu-se preparado para disputar uma eleição para prefeito de Tangará da Serra? Olha, eu vejo assim que a situação que o partido se encontra aqui na cidade, com algumas lideranças nossas que não teve mais o interesse, dialogando com essas lideranças nossas, eles falaram: olha, Zé Rosa, o momento agora é para você está qualificado, você tem trajetória dentro do partido, você tem militância dentro do partido, você acompanha as eleições desde quando Tangará surgiu, você é um cara que sempre está junto conosco, nunca nos abandonou e sempre contribuiu com nossos mandatários, sempre esteve envolvido. Então você está preparado. Se você sentir que tem essa vontade, esse desejo, estamos aqui para te apoiá-lo. E assim, eu me senti, assim, essa vontade mesmo de estar à frente, assim, porque política, você tem que ter vontade. Você tem que ter aquele desejo de querer, porque se você for para uma campanha, mas não é do seu desejo, não é do seu interesse, né, só está indo porque surgiu oportunidade, mas o seu sentimento fala: olha, não é isso que eu quero, então você não vai. Mas, pelo contrário, aqui eu sempre tive esse desejo, mas sempre também eu tive, assim, muito pé no chão, avaliar o cenário e esperar o momento, né? Então, chegou o momento, o cenário, me coloquei ao partido como pré-candidato, né? A minha pré-candidatura, ela não é uma candidatura de imposição, é uma candidatura do diálogo, é uma pré-candidatura do diálogo, é uma pré-candidatura de construção e a vontade mesmo, a paixão de poder estar participando do processo eleitoral esse ano. Eu acho que a minha qualificação me dá essa sustentação para fazer um debate sereno e muito responsável com a população. Isso, porque Tangará da Serra hoje nós estamos aí caminhando para um orçamento aproximadamente de 800 milhões de reais, né? Então, o mandatário de Tangará da Serra sempre está com um número muito alto da cifra para comandar, para gerir. Então, os futuros, né? O futuro prefeito de Tangará da Serra vai estar com quase 1 bilhão na sua mão para ele trabalhar na cidade de Tangará da Serra. E a cidade de Tangará da Serra, na avaliação do professor como pré-candidato, ainda tem muito espaço para crescer, Tangará da Serra? Sem sombra de dúvida. Tangará da Serra é uma cidade que tem muito espaço para crescer em todos os setores. Certo. E ela crescer de forma assim estruturada, que está trabalhando essa questão da estruturação, da urbanização da cidade, mas ela tem muito espaço para todos os setores, inclusive industrial. Eu acho que é um setor que precisa ser trabalhado, precisa ser articulado e não depende só de vontade do professor Zé Rosa, mas depende mesmo de uma articulação política bem trabalhada, bem feita, para a gente poder fazer esse processo de trazer indústria para a cidade, trazer comércios
que tem uma significação de impacto social, né? Porque vai gerar emprego, vai gerar renda, vai gerar N situações ótimas para a cidade. Porém, também nós não podemos deixar de lado aqueles que estão aqui na cidade e querem crescer também. Né? Então, os pioneiros que estão os pioneiros. Há muito tempo ralando. Nós temos que buscar construir um projeto de política pública para fortalecer aqueles que estão aqui, que de repente querem crescer com a cidade também. Né? Porque muitas vezes a gente fica pensando de trazer grandes indústrias, trazer isso, mas esquece que aqui tem os pioneiros, aqui tem aqueles que trabalham no dia a dia da cidade, que também querem crescer, que quer expandir o seu negócio, né? Que quer dar um up a mais no seu negócio, porém, ele não recebe incentivo, ele não tem nada. Então, assim, o que o município tem para ajudar esses que estão aqui a crescer também junto com a cidade? Então, eu acho que Tangará da Serra, não só acho, mas tenho certeza, tem espaço para crescer, trazer novos investimentos para a cidade, em termos de novas indústrias, comércio, etc., mas também dar oportunidade para quem está aqui, para crescer também, para ele ser competitivo também no mercado. Certo. Né? E estudar bem o que a cidade precisa, né? Cidade precisa, você falou, né, nós dialogando aqui, a cidade vai ter quase 1 bilhão no orçamento, tá? Mas isso só não é suficiente. Nós precisamos de infraestrutura grande, infraestrutura pesada. E assim, nós precisamos articular com as bancadas para que venham as verbas federais, que as regiões lá em cima levam. Sem dúvida. Você vê que as regiões onde tem lá seus deputados federais, tem seus senadores, quer dizer, as grandes emendas vão para essa cidade, vão para essa região. Por isso que elas estão crescendo. Além do seu potencial econômico, né, do agro, tem as emendas do governo federal que vem através dos parlamentares e que injeta dinheiro na região. Então, eu acho que Tangará cresce muito se a gente tiver uma articulação política muito bem feita para a gente poder fazer com que essa cidade cresça e volta no lugar que é de direito dela, né? Que era o 5º e agora é 6º, né? Eu acho que nós temos que trabalhar muito. Para baixar para 4, porque se for para 7 vai complicar, né? Se a gente não dá uma atenção especial e observar o que está travando a cidade, né? Quais são os gargalos que tem aí para a gente poder tirar e dar condições, né? Dar leveza para a cidade crescer, eu acho que nós vamos ficar numa situação muito ruim. Na visão do professor Zé Rosa como pré-cambada prefeito, o que levou Tangará da Serra a perder essa posição de 5º para 6º? Houve falha aonde e quais foram os agentes, de repente, que falharam nessa questão de Tangará retroceder uma posição? Eu, assim, primeiro avaliar a estatística do IBGE, o que de forma aconteceu. Né, porque o IBGE foi muito tumultuado, né, o levantamento, né, do censo, né, foi muito tumultuado no Brasil todo. Certo. Né, será que atendeu toda a demanda da cidade? Chegou aonde deveria chegar? Né? Bom, eu não sei se quem está aí no comando foi atrás disso, né, para ver se de fato houve alguma coisa aí que... Alguma incongruência aí, algum problema que o censo não conseguiu. Mas assim, a gente percebe que se andando na cidade, você percebe muito, vende-se, aluga-se. Então, se está vendendo, está alugando, alguma coisa está acontecendo. Né? Que são casas antigas, são casas e bairros novos. Um bairro novo você vê aí, né? Vende-se ou aluga-se, qualquer coisa assim. E as pessoas estão indo embora para outros municípios onde está tendo mais oportunidade de construir um negócio, fazer algum investimento. E aqui na cidade o que a gente percebe, os jovens estudam até o ensino médio, fazem uma faculdade, mas eles não estão tendo uma atração para segurar eles na cidade. Né? O jovem gosta de participar da cidade, né? E tem que ter atividade esportiva, tem que ter lazer, tem que ter espaços para a juventude participar. As questões culturais, né? Tem que ter. Nós tínhamos muito aqui
o Festival da Canção de Tangará, né? Onde que a gente descobria muito talento. Né? Nós tínhamos festival de poesia na cidade, nós tínhamos festival de teatro, nós tínhamos várias coisas culturais. E isso a gente não vê mais. A gente tinha vários eventos culturais na cidade que vinham de fora. A gente não estava. E as outras cidadezinhas pequenas você vê. Então, assim, alguma coisa precisa ser feito para a gente manter a nossa população aqui. Eu acho que está faltando aí um trabalho de investigação, de diagnóstico. Tem que fazer um diagnóstico, né? E ver por que a cidade perdeu aí quase 10 mil habitantes aí em 10 anos. Todo mundo esperava 110, 115, né? E ficamos com 106, 400 e alguma coisa, né? Menos de 107. 106. Não atingimos 107 mil, perdemos para Sorriso, né? Eu esperava, assim, acho que no pico que estava vindo, eu esperava 120 mil. 120 mil, né? Aí, de repente, né, ficamos 106. Assim, né? O que aconteceu? Mas precisa. Essa questão de potencializar o comércio, né, local, fortalecer o comércio e também você atrair novos investimentos para a cidade em termos de criação de emprego, né, geração de emprego, eu acho que isso acaba segurando as pessoas aqui. Se a pessoa está aqui, aluguel é muito caro na cidade, sabe? Então, se uma pessoa está aqui ganhando um salário mínimo para pagar aluguel, ele não dá conta. Ele vai buscar outro lugar. Né? Então tem que ver. De repente, falta habitação. Né? Tangará, se a cidade cresceu... Com o conjunto habitacional, com loteamentos, etc. Tem que fazer alguma coisa, porque... pelo que eu vi no plano diretor que foi na Câmara lá, que eu acompanhei algumas reuniões, tem muitas coisas que estão inviabilizando a construção na cidade. Você compra seu terreno lá, você não consegue construir. Muitas burocracias. Muita burocracia. Então, mesmo burocracia para destravar a cidade. Eu conversava com um empresário na cidade, ele falou, Zé Rosa, um amigo meu veio aqui, em termos assim, 1 milhão, 2 milhões para investir na cidade. Aí o cara falou assim, eu oriento você a procurar outro lugar, porque você vai enterrar seu dinheiro aqui e você vai ficar parado. Nossa, que situação. Lá então, assim, igual os loteamentos tem aí parado, né? Travou a cidade e aí você tem que buscar meios legais para destravar isso. Sem dúvida. Né? Você não vai ficar batendo de frente com A ou com B. Mas tem que sentar e falar assim... Sentar na mesa e conversar. A cidade está reduzindo. É perigoso, porque você vê assim... Eu vim de uma cidade pequena, mas quando eu saí de lá, a cidade tinha 20 mil habitantes. Hoje tem 5, 6 mil habitantes. Então ela perdeu muito ao longo do tempo, né? Perdeu muito. Você pega aqui Arenápolis. Arenápolis é uma cidade pujante. Passou por um momento difícil, está voltando aos pouquinhos. Campo Novo, bem desenvolvimento, bem desenvolvida, né? Agora Campo Novo, né? Está crescendo, Sapezal... Né, você pega Primavera, fala muito, mas Estrondo. Então, é uma cidade pacata, né? Hoje está bem destacado no estado de Mato Grosso. Tem que prestar atenção. Você não pode deixar que alguns grupos econômicos fiquem administrando a cidade, sabe? Para a cidade ficar na mão. Então, assim, é importante pensar nisso. Né? Porque Tangará deu uma levantada com os 2 comércios que chegaram aqui, né? 2 mercados, né, outros empreendimentos. Então, assim, ainda deu uma segurada. Mas, se não, eu acho que perderia mais. Então, é importante ficar de olho. O gestor não pode ficar de olho só ali no orçamento que ele tem e inaugurar uma obra aqui e outra ali. Ele tem que ver quem faz a cidade, né, crescer. Sem dúvida. Né, porque o município, por si só, não dá conta. Não. Né? Ele tem que ser o indutor, né, do crescimento. E é a empresa mãe da cidade, né? Ela que direciona, ela que dá as diretrizes para o comércio local, para as pessoas. Sim, né? sim. O executivo, ele dá o norte, né? Ele que faz as políticas públicas, políticas sociais, etc., sim, que trabalha. O maior investidor na cidade, em termos assim, o comprador na cidade... sem dúvida, é o município. É o município. É o município. Entendeu? Mas, assim... Ele não emprega todo mundo. Não emprega. Né? Ele não emprega. Então, assim, quem é que vai... Criar meios de empregabilidade para que as empresas possam empregar. Né? Possam empregar. Então, o que eu falo é atrair novos investimentos de empresários para a cidade, né? Seja lá
o ramo que for, mas gera emprego, gera renda, né? Contribui para o crescimento econômico da cidade, crescimento social. E a cidade, sim, uma pergunta que eu sempre faço, a cidade tem que crescer para quem? Para quem? Para quem? Para o B ou para a população? Para a população, né? Então a cidade tem que crescer para todo mundo, tanto economicamente, né? E também socialmente. Porque as pessoas que trabalham também têm que melhorar a sua qualidade de vida. Não é só trabalhar. O trabalho é importante, o trabalho enaltece, engrandece as pessoas, porém ela quer também participar do crescimento da cidade. Sem dúvida. Né? Ela quer estar envolvida nesse crescimento. Então é importante dar oportunidade para as pessoas que estão aqui, para aqueles que trabalham, que geram riqueza no município. É importante dar um incentivo para que essas pessoas cresçam também. Para aqueles que têm seu empreendimento aqui há muito tempo e que também quer crescer, tem que buscar mecanismo, né, para criar mecanismo, melhor dizendo, para que eles também possam ter condições de crescer o seu espaço de empreendedor e atrair novos investimentos, né, através de empresários. Eu acho que isso que é importante. Esse é um dos caminhos, né? Professor, caminhando, agora eu quero dar uma caminhada no cenário estadual e também federal para a gente retornar para o município com o nosso fechamento. O estado de Mato Grosso tem lá a Assembleia Legislativa aí com 24 deputados, há uma possibilidade de aumentar, né, para 2026. E Tangará da Serra, em 2022, tivemos aí um número grande de candidatos a deputado estadual e deputado federal. Não tivemos sucesso como nós esperávamos, né? Só foi reeleito o doutor João como deputado estadual, a nossa liderança daqui. Federal nós não conseguimos nada. Tangará da Serra já tem um bom tempo, desde que o professor relatou esse processo aí, esse trabalho da redemocratização, não conseguimos decolar, não conseguimos consolidar nenhuma liderança, uma ou duas, três lideranças, nessa região da Grande Tangará da Serra, que engloba aí mais de 300 mil votos dessas cidades vizinhas aí. O que faltou, o que falta, o que precisa ser feito para essa regional nossa emplacar aí duas ou uma liderança que seja no cenário estadual, no cenário federal, para que também contribua com o desenvolvimento da nossa região, em especial nossa Tangará da Serra, que é a maior, né, que tem. Sem dúvida. É bom, eu vou ver se eu consigo fazer um retrospecto disso. Certo. Nós tivemos o Muraro, que foi deputado estadual, numa suplência que ele teve uma vez. Eu acho que nesse sentido. É bem lá atrás. Bem né? lá atrás. 90, por aí. Né? Tivemos, então, eu acompanho muito tempo. Sim. Nós tivemos Muraro. Depois nós tivemos o Neto Presidente, nós tivemos Porfírio. Né? O Porfírio, eu trabalhei na campanha do Porfírio Deputado, ajudei, contribuí. Eu participo da vida política da cidade. Certo. Né? Então, elegemos o Porfírio, depois o Porfírio tentou voltar para a prefeitura, não deu certo. O Manuel do Presidente também a mesma coisa. Então, o pessoal não entra nessa, né? Você foi eleito deputado estadual, então não conseguiu vir na prefeitura, não consegue. O que falta nisso? Assim, falta Tangará como tendo assim esse posto de uma cidade polo. Quem é gestor da cidade, que é o prefeito, mandatário, ele tem que fazer um trabalho bem articulado com a região. Sabe, a gente não pode ficar só pensando em Tangará da Serra. Politicamente, se a gente quer fortalecer a região, porque se você elege um deputado estadual, um deputado federal da região, você não fortalece só a Tangará, você fortalece a região. Se você fortalecendo a região, você fortalece o polo, né? Porque as pessoas vêm para cá. Porque Tangará é uma cidade bonita, Tangará é uma cidade gostosa. Você sai por aí para qualquer lugar, aí você quer voltar para Tangará, porque ela é uma cidade várias pessoas que veem para cá, como aposenta e volta para Tangará da Serra, delegado, então, juiz, é uma cidade, sim, legal para viver, é uma cidade ótima para viver. Né? Tem seus percalços? Tem, mas nós precisamos tirar os percalços para melhorar mais ainda. E então, assim, dentro desse histórico de eleição de deputados, os deputados ficaram muito colados assim, no gestor estadual, no governador, e querendo assim, fazer a política do governo em si. E não fazer a política da região. O que a região precisa, e cobrar, sabe? Ir para cima do gestor estadual, porque ele está lá para executar, ele é executivo. Sabe? O legislativo é para levar as demandas. Né? E aí eu vejo assim,
que eles acabaram não fazendo isso. E isso acabou deixando o eleitor de Tangará meio que... descrente, né? Descrente. Com essas lideranças. Né? Lideranças. Então, assim, ó, é importante a sua base de apoio, sua base de apoio não, mas sim, o governador faz parte do seu partido, ele te ajudou a eleger? Então é dele que você tem que cobrar, cara, porque você foi eleito para cobrar dele mesmo. Na hora de dar o apoio, você tem que dar o apoio, mas você tem que cobrar. Então não teve essa articulação desses representantes nossos. E aí, se você não dá conta, o outro vem e faz. E ele acaba levando. Então precisa ter uma articulação melhor. Porque se você está bem preparado, você não precisa ter medo de quem vem de fora pedir voto. Se você está bem organizado, bem articulado no município, na região, apareceu aqui o candidato A ou B. Mas o cara que está bem, que está cotado, é o fulano, eu vou votar nele. Então, e essa articulação, ela passa necessariamente pelos agentes que estão no poder. Que está no poder. Que estão no poder, então, obrigatoriamente, eles precisam fazer essas articulações, né? Eu acredito sim. Quem está aqui na gestão do município, executivo, tem que buscar uma parceria com os outros prefeitos da região. Sentar, construir um bloco bem organizado, bem articulado, sabe? Independente. Eu acho que aí, no momento aí, tem que fazer isso, se é para o bem da região e do município. Sabe? É um desafio, mas o cara tem que ser audacioso, ele tem que ir atrás. Vai na Novo Olímpia, vai que Sapezal, vai que Campo Novo, vai Santo Afonso, vai nos municípios. Quantos municípios nós estamos aqui na região? Dá mais de 20, dá mais de 350 mil votos nessa região nossa. Aí mostrar a capacidade que a gente tem de eleger um deputado federal e 2 estadual. Olha o potencial, mas aí fica esse ciúme, sabe? Aí não faz lá e nem aqui, perde as eleições, culpa o eleitor. O eleitor não tem culpa de nada. Quem tem culpa é os políticos que têm que se organizar. Tem que se organizar. E por via do destino, nós tivemos uma infelicidade, foi uma fatalidade, que todos nós temos que viajar, né? Temos que partir deste mundo. Aí elegeu uma deputada federal, da vizinha de Campo Novo, a Amália Barros, mas ela perdeu, né? Ela perdeu a sua vida na cirurgia que foi fazer lá. Então, Tangará da Serra, a região nossa, ficou sem deputado novamente. Embora um histórico, como foi falado aqui, ela não era aquela política de história em Tangará na região. Na região. Mas devido à eleição atípica de 2022, foi eleita. Foi eleita. E aí agora nós ficamos novamente sem candidato, sem representante na Câmara Federal. E Tangará da Serra agora está vivendo essa celeuma já há um bom tempo que nós não temos grande liderança. Uma pessoa assim, que nos representou bem, assim, embora não era aqui da nossa região, mas um grande companheiro foi o Ságuas. Ságuas Moraes? Ságuas Moraes, porque era o caminho dele, ele sempre está aqui. Se você fazer um levantamento, tem muito investimento do Ságuas na região. Aqui na cidade. Deputada Rosa Neide, que era Diamantino, nos ajudou muito, inclusive a feira que está ali ainda foi verba dela, né? Certo. Emenda dela para organização da feira, né? Então, assim, teve uma entrega de vários implementos agrícolas para a agricultura familiar, né, uma colaboração da Rosa Neide. Então, assim, muitas coisas. Então, é importante ter um deputado federal que você tenha esse diálogo. Né? E o Ságuas, o trabalho que ele fez, ele foi eleito 2 vezes, em Juína. Por quê? Fez uma parceria ali. Fez parceria de conversar com os municípios, ir lá com o prefeito, sentar, independente de que lá deram o prefeito. Embora o Ságuas Moraes, nós fazendo uma retrospectiva de Ságuas Moraes, ele foi secretário de Estado, né? Ele foi prefeito 2 vezes em Juína, deputado estadual 2 vezes, secretário estadual de Educação e deputado federal 2 vezes. Uma trajetória vitoriosa. Os cargos também, ele projeta o líder, né? Os cargos, ele projeta o líder para ele galgar aí posições. E Tangará da Serra nem isso emplaca, né? Tangará da Serra nem isso não emplaca. Cargos o mandatário Estado, né? que está lá, ele acha que o mandato dele já dá condições dele projetar, e não é isso. Você tem que executar. Né? Embora não seja executivo, mas executar o quê? Algumas ações como líder, de ir lá na região, de reunir com a população, com as lideranças. Não dá para reunir com todo mundo, mas você reúne por setor. Você faz uma reunião, faz a discussão. Quando a Séries era senadora, nós trouxemos a Séries aqui várias vezes para discutir os problemas da região. Entendeu? Isso é importante. Então, né? assim, se você não tiver esse vínculo com a população, com o partido também que você representa, o partido tem que apresentar as demandas também para o mandatário que ele elegeu,
e fazer essa articulação, esse diálogo. Não adianta ser eleito e falar assim, agora eu estou eleito, agora eu vou ficar por aqui, voto num projeto aqui, vou ali, e não ter uma ação mais eficaz, uma ação mais ativa junto com a população. Porque o mandato que ele tem dá as condições dele fazer isso. Se ele não dá conta, ele tem que deixar o lugar para outro. Alguns líderes, o professor, o mestre, ele quer fazer discípulo, né? Para ele ir embora e ficar os seus discípulos, que aprendeu com ele, né? Correto. Parece-me que na política alguns políticos entram e ele fica com medo, parece que só ele quer ser o cara, né? Ele não quer passar para ninguém, não quer passar bastão, não quer preparar ninguém. Quem quiser se vira, vai tentar crescer da sua forma. E aí não é o líder, né? Não é o líder. O líder, ele precisa multiplicar líderes, né? Ele precisa multiplicar. Se ele não multiplicar, porque nós somos passageiros nessa vida, né? Então, se você não preparar quadros para suceder você lá na frente, vai ficar órfão. E aí aonde que é o caminho, professor? Para Brasília agora. Nós temos aí o Congresso Nacional que define todas as políticas nossas aqui. Nós estamos discutindo política para deputado, para prefeito, mas lá no Congresso que definiu as eleições a cada 2 anos, etc e tal. Sim. E aí nós não temos também liderança na região. Para federal tivemos uma, já foi, e agora nós ficamos sem ninguém. O problema é que se o Congresso Nacional também, o povo não atacar, não colocar discussões de importância da população, não vai virar nada. Eleição acaba 2 anos no país, reeleição, que é um câncer para o Brasil, a reeleição, no meu ponto de vista como líder, isso ninguém tira da minha cabeça. Um deputado ficar 50 anos no Congresso Nacional, um deputado ficar 50 anos na Assembleia Legislativa, como que um jovem, como o professor incentivou, como que um jovem vai entrar na política se tem lá um cidadão que está com 3, 4 mandatos lá dentro, estruturado, está enraizado, com a maldita reeleição, não abre espaço para nova liderança. Então a discussão ela vai mais além, né? Sim. Ela vai mais além. Nós estamos discutindo questões de lideranças, mas também o processo amarra muito. O processo amarra muito. Hoje nós temos um político nosso na Assembleia Legislativa, ele tem 6 mandatos. Agora, como que um cidadão de Tangará da Serra ou de Sapezal, que seja de Campo Novo, vai disputar com um camarada que tem 6 mandatos na Assembleia Legislativa? Olha a estrutura que esse cara tem no Estado. Aí você tem lá em Brasília, o outro tem 50 anos lá em Brasília. Como que você vai disputar com um cara desse, um garoto de uma periferia, sonhador, faz a faculdade, se prepara e vai disputar com um cacique desse de 50 anos no Congresso Nacional? Então, se nós, lideranças que estamos aqui na base, não começar a atacar essas problemáticas aí, colocar a discussão na mesa, as coisas vão ficar só pior. Nós não vamos conseguir aí ter grande liderança na nossa região. Como eu disse anteriormente, entendeu? O Luiz Marcos, eu disse anteriormente, se você não der abertura nas eleições municipais para criar novas lideranças, os que estão continuam, entendeu? Porém, é importante renovar quadro. Porém, que quadro você vai renovar? Entendeu? Nós temos que ter esse cuidado na renovação para que você não eleja os espertalhões, né? Que depois não vai ajudar em nada e vai manter o que já está. Então é importante, sim, que a juventude que tem ideias novas, certo, que pensa constantemente em mudanças, é importante que ele venha, participe dessas eleições municipais, para ele ver como que ele vai ser avaliado politicamente, né? Para ver como que o perfil dele vai ser avaliado. E aí, quem sabe, ele se projeta. Por exemplo, nós teve nomes aqui, nós, do partido, que tinham grandes projeções, porém, construiu outro caminho, né? Ó, não dá mais, achou interessante outra coisa, assim, certo, eu vou me profissionalizar em tal coisa, eu vou ser agrônomo, eu vou ser médico, eu vou ser um doutor especializado em tal área. Nós temos vários casos desses dentro do partido. Uns caras que você via assim uns companheiros que você via assim que tinha uma projeção de crescer. Mas escolheu outros caminhos. Assim, e a gente não pode ir contra, porque é aquilo que nós conversamos. É seu desejo. É o desejo do cidadão. Né? O desejo dele é aquele, então beleza. Mas sim, a juventude tem que retomar como foi feito nos anos 80. Esses que nós criticamos hoje, que tem, sei lá, 10, 15, 20, 30 anos na política, ele veio lá dos anos 80. Ele era jovem na época. Entendeu? Então, assim, precisamos incentivar os jovens a participar. É um desafio.
Desafio muito grande para desafio, criar a gente tem que atrair a liderança. Antigamente, o movimento comunitário trazia muitas lideranças para Tangará. A Câmara, com todo o respeito, a atual Câmara de Vereadores, todo o respeito. Mas nós tínhamos até um período recente, uma Câmara de Vereador comunitariamente mais representativa. Entendeu? Você era um deles. Sim. Jaconias da Vila Horizonte, você lá da Dona Júlia, gente lá da Triângulo, Corre das Pedras. Uma diversificação. Tinha uma diversificação, e isso era interessante, né? Era uma Câmara mais diversificada. Então, assim, precisamos o quê? Fortalecer o movimento comunitário na cidade, que está enfraquecido. Não sei se é uma visão errada minha, mas eu vejo sim Nós tivemos um período de estagnação. De estagnação. Quase 10 anos, foi uma década praticamente bem capengando. Então, devido assim, a vários fatores. O movimento comunitário é importante porque ele mora lá no bairro. Sim. Você fala assim, o vereador está aqui na cidade, ele está no nosso ele meio conhece aqui. A cidade. O líder comunitário, ele conhece o bairro, ele mora lá, ele vê lá e tal. Ele contribui muito na discussão política, né? Precisa valorizar, precisa fazer um trabalho de formação, né? De conscientização dessa importância, que muitos já têm essa consciência, porém falta um apoio para essa liderança. De diversas formas, né? Entendeu? Ele vem lá com as ideias da comunidade dele, pega as ideias da comunidade, vai lá e senta com o líder comunitário, lá com sua comunidade. Nós vamos discutir aqui o PPA da cidade, ou a lei de diretriz orçamentária, um orçamento. Vamos lá, fazer um orçamento participativo lá na comunidade dele, valorizar as ideias lá. Esse chamamento necessita retornar, né? Esse chamamento para participação. Como o Tangará hoje está orçamento participativo. No novo plano diretor, o bairramento, né? Uma região com, por exemplo, você pega o Grande Tarumã. Sim, né? Setores, 28 setores. Né? Vai para o setor. Discutir lá com faz as micro, debate, dá tempo, elege uma comissão para tomar conta disso. Entendeu? E depois vem para a comissão mais específica para avaliar, para fechar. Depois vai para a Câmara, daí ele sabe o que foi discutido, ele vai lá na Câmara acompanhar as ideias lá. O que foi eleito lá no orçamento participativo, o que é prioridade lá no bairro. Eu acho que a partir do momento que a gente fazer esse envolvimento, novas lideranças vão surgir. Professor, o Partido dos Trabalhadores retornou para o poder em 2022, né? Ficou um período fora, o presidente Lula assumiu em 2023, já está com 1 ano e 5 meses. A avaliação que o senhor vai do governo Lula é uma avaliação boa, ótima, média? Como que é a avaliação? Só não está melhor porque tem algumas situações do passado lá que não deixa, né? Certo. Então, eu acho que tem essa questão política, né? Que ficou. O governo tenta, por tudo, fazer com que o país destrave, né? Porque o país foi desindustrializado num período aí recente. E voltar a fazer o país crescer, você tem que fortalecer a indústria do país, né? Gerar mais emprego, gerar renda, gerar divisas, está atendendo o que é social, está atendendo, né? com dificuldade, mas está atendendo. Tanto que é uma pressão muito grande do mercado para cortar, mas cortar de quem? Quer cortar do cara que recebe lá R$600, quer cortar do outro lá que recebe uma aposentadoria. Então, assim, cortar dos mais pobres, tirar do orçamento dos mais pobres, o presidente Lula não vai fazer isso, ele já deixou claro. Certo. Mas o que precisa é de que quem está lá no Legislativo entenda que é preciso fortalecer a indústria do país, para que nós voltamos aos patamares lá de 2008, 2012, né, que nós estávamos em pleno emprego, né, o desemprego no país gerava em torno de 4,5%. Então hoje está em torno de 7,5%, 8%. Então é preciso. O governo Lula tem trabalhado muito com o comércio internacional, né, para a gente abrir novos mercados. O ministro da Agricultura tem feito esse papel, né? O Carlos Fávaro. Daí tem o vice-presidente também teve algumas reuniões com
com o setor empresarial do país para discutir algumas questões para ajudar a alavancar, porque saímos da Covid, a Covid recentemente, 2020, então precisa fazer muita coisa, reestruturar a questão das rodovias do país, que está sendo, né, você pega um 63 aí que quase todo dia, acidentes graves, e que precisa de reestruturação, que está sendo feito na parceria com o governo do estado, atender a população que carece de moradia, né, o governo Lula está entregando algumas residências, tem muitas residências que foram ainda lá que estava sendo construído no governo Dilma e que parou, né, por uma questão política mesmo, de interesses políticos, né, e parou grandes obras no país, está retomando essas obras. O governo Lula, ele só não está melhor devido aos fatores políticos nas duas casas. Correto, né? Mas lá na Câmara dos Deputados Federais, lá está mais, lá é mais tenso, né? Lá no Senado está tendo-se um trabalho mais diplomático, digamos assim. Né? O Haddad tem feito um trabalho imenso com a questão da economia do país, né? Tem trabalhado aí um novo marco regulamentatório fiscal do país, né? Aquele conjunto de leis está sendo trabalhado para ser aprovado. Porém, tem as discussões lá nas casas legislativas, né? E é por lá que passa. Então, você não vai ficar comprando briga, né? Porque tem que ir lá e dialogar para que possa passar. Porque qual que é o problema, né? No novo ordenamento jurídico, na questão fiscal, o negócio é por quem tem mais pagar mais. Né? É ali que pega, porque você vai pegar... Quem é que representa lá no Congresso? Quem é as forças políticas que estão no Congresso? Geralmente é quem tem um poder econômico. E são os grupos interesseiros, né? Então, assim, isso que dificulta. Né? Agora, assim, cobrar, porque hoje eu pego por mim, eu pago quase mais de 40% de imposto na folha. Olha aí, né? Eu pago 27,5% de imposto de renda e pago mais 14% de previdência. Além de eu pagar na folha, eu pago no consumo. Tudo que compra tem imposto. Tem imposto. Então é uma carga muito alta para o trabalhador. Não dá oportunidade de você fazer investimento. Não tem jeito. Porque assim, quem é trabalhador também quer investir. De repente eu quero comprar um terreno, eu quero comprar um carro, eu quero comprar um móvel novo para minha casa, eu quero comprar sei lá. E a carga não dá isso, essa vazão. Porque daí você tem saúde, você tem educação. Outras prioridades, né? Tem outras prioridades. E aí você acaba não cresce. Por isso que eu falo assim, a cidade, o gestor tem que pensar que a cidade tem que crescer para quem? Né? Ela tem que crescer para todo mundo, inclusive para a classe trabalhadora, que ela tenha condições de ampliar o seu espaço de convivência. Né, ter uma residência legal para morar, né, ter lazer, ter educação, ter segurança, né, ter várias situações para que ele se sinta bem na cidade. Certo. Né? Não adianta você... o município vai arrecadar 1,1 bilhão o ano que vem. 50% foi de pagamento. Aí, mais 30% assim, de investimento de manter a máquina e o resto para investir. Né? E a população? Você fala assim, o PIB per capita no município é, digamos, 6 mil, 7 mil. Mas e aí? É a realidade? É a realidade mesmo isso? É um imaginário, né? Na realidade, você vê muita gente sem moradia, porque um cara que tem um cidadão que tem uma média ali de, sei lá, de 6 mil por mês, 8 mil, ele tem uma condição de investimento. O outro que tem 1.000, 2.000, ele não tem. Ele precisa de apoio. Né? Como que vai fazer isso? Né? O município vai ajudar? Não, depende. O município não tem condições de estar ajudando financeiramente todo mundo, mas criar mecanismo para que venha novas indústrias, que venha novos investimentos para gerar emprego, para gerar renda. E aí esse cidadão pode ser contemplado dentro desse processo, né? E, de repente, ele tem vontade de tocar seu próprio negócio. Né? Como que faz? Como que o município pode ajudar? Vai ter oportunidades? Vai ter oportunidade?
Porque Todas essas assim, coisas tem é que se colocar importante. em xeque. A gente não pode pensar que só emprego, nem nas indústrias e outro setor do comércio não vai gerar emprego para todo mundo também. Mas, de repente, a pessoa tem interesse de ter o seu próprio negócio. E aí, qual que é o próprio negócio que ele quer tocar? Qual que é o incentivo, né, do município para dar oportunidade para ele ter o próprio negócio? Né? Então, assim, eu acho que são situações que devem ser pensadas para quem está na gestão. Sim. Né? Professor, eu tinha mais algumas pontuações para fazer, governo federal, mas eu vou deixar, devido ao nosso horário, e em um outro momento a gente vai fazer, é a questão da cidade de Tangará da Serra. O pré-candidato a prefeito, ele, num futuro, num registro da candidatura, ele precisa apresentar uma proposta, né? Certo. Embora esse espaço não dá para falar das propostas, mas dá para falar como que está sendo montado isso aí, se em conversa com a classe empresarial, em conversa com o trabalhador, como que o pré-candidato a prefeito José Rosa, juntamente com o seu grupo, está fazendo esse levantamento, essa junção, para lá na frente apresentar uma proposta para o povo de Tangará da Serra. Então, nós estamos trabalhando nosso projeto de governo com as experiências que nós já temos. Nós já apresentamos por 2 vezes aí nossa proposta nosso programa de governo, né? Então, nós estamos pegando o nosso programa de governo que nós já temos ao longo do tempo, né? Perfeito. E aperfeiçoando. E ontem, num diálogo que eu tive com o nosso grupo de trabalho, de estudo, né, ele falou assim, olha, nós vamos ter que pegar aí as leis, pegar o plano diretor que está sendo debatido, vamos pegar várias situações e trazer para a atualização do nosso plano de governo, que esse plano de governo já foi debatido nas eleições anteriores. Correto. Né? Então, nós temos os eixos, né, temáticos, que é saúde, educação, segurança, que está lá com o trânsito, né? Você sabe como que está nosso trânsito, né? Precisa de ser pensado com muito cuidado, de forma técnica e responsável, né? E você vai pensar na agricultura familiar, na questão da economia solidária, que é muito importante. Tem muitos empreendimentos solidários na cidade, sem dúvida. Né? Questões políticas de relacionamento com os outros poderes, governo do estado, governo federal, fazer esse alinhamento de discussão para você poder implementar o que está no plano de governo. Desculpa. Fazer uma discussão com todos os setores, né? A gente pensa nesse sentido de conversar se não der com todo mundo, que a gente tem um trabalho do dia a dia e tal, e não dá conta de conversar com todos os segmentos, mas com algumas lideranças, né? Principais, as principais, né? A gente vai estar ouvindo. O partido montou uma plataforma de construção de um plano de governo, né, onde nós vamos buscar, através de pesquisa, sugestões para aperfeiçoar nosso plano de governo. Nosso plano de governo vem de 2000, né? 2000, desde com o professor Zé Pequeno, depois... Né? Jaconias, né? Júlio César ali, que teve no mandato. E planejar o nosso plano de governo, ele estará dentro do PPA, LDO, né, e LOA. Ele vai estar dentro daquilo ali, porém, nosso pensamento vai além de 4 anos. Né? Nossa pré-candidatura está montando um plano de governo para ir além dos 4 anos. Eu quero dar um exemplo. Os gestores que passaram, né, na maioria das obras executadas, foi do Júlio César, planejado. Que foi, a gente tem que ser realista, né? Não pode ser egoísta e não querer dizer. Mas Jaconias e Júlio César montou um planejamento para Tangará para 20 anos, entendeu? De crescimento. Então tem que estar no nosso plano, que nós estamos elaborando na nossa pré-campanha, de pensar o futuro da cidade. Pensar o nosso futuro para 4 anos é muito pouco tempo. Então, assim, o futuro da cidade você tem que planejar a longo prazo. Tem ações que é a curto prazo, tem ações que é a médio prazo, tem ações que é longo prazo. Então, você tem que ter isso bem organizado. E aí, é que eu digo, nosso plano de governo tem que estar alinhado com as políticas do governo federal, do governo estadual, para você avançar. Não adianta você querer fazer uma coisa aqui que
você vai ter dificuldade até de buscar recurso. De atender, de cumprir aquela demanda, né? Então você tem que fazer um plano de governo exequível. Né, que você consiga... Dentro da realidade. Dentro do orçamento do município, executar. Né? Porque, mas eu planejei isso, mas eu fui ver o orçamento, não dá. Então já senta com os 3 ali. Pega o PPA, coloca do lado, pega a lua, pega o orçamento e coloca ali, vai se estruturar o seu plano de governo para apresentar para o povo. Porque tem coisas que aquilo não que... dá para prometer. Tem despesas que elas é do dia a dia. Você não tem como, ela é... Todo mês você tem que bancar aquilo. Os 12 meses do ano vai ter que estar cumprindo lá. Isso aí você tem que cumprir. Tirar. Né? Tem as receitas que vem, que é receitas vinculadas, né? Isso aí vai vir para você custear o que está andando. Né? Você ampliar mais, você tem que ver o seu orçamento. Então vai tirar. De onde vai tirar. Vai criar. Não adianta ficar... Eu sei que a população quer resolver o problema do bairro. Você pega o Acapulco, tem um problema no Acapulco. Né? Sabe sim, tem problema sério. Sério. Como é que vai? A população quer uma resposta para aquilo lá. Né? E tem que resolver. Tem que sentar com quem loteou aquilo lá, tem que sentar com o judiciário, se tiver envolvido também, tem que sentar e tem que resolver. Porque a população comprou uma coisa. E aí agora? E agora está lá. Então o Acapulco tem que ser resolvido. E outros lugares da cidade aqui a gente está andando. Você vai no Bela Vista lá, né? O pessoal lá está lá na poeira. Entendeu? Tem projeto? Tem. Está sendo executado? Tem, mas está lento, né? Aí você vai lá no Morada do Sol. Também tem lá algumas questões lá para ser resolvida. Né? Então, assim, são muitos problemas. A cidade cresce, os problemas crescem também. Então, a gente tem que ter consciência disso. Mas a gente tem que ter clareza para o eleitorado, a gente tem que ser fiel com o eleitorado até para a gente ganhar credibilidade. Não adianta você... ficar inventando, né, igual o outro pré-candidato disse, né? Porque se você não conseguir, você vai pagar o preço. Então você tem que mostrar para a população o que você vai ter de orçamento, o que é possível. O que é importante nisso? É ir lá no seu bairro, lá você que está nos assistindo, é ir lá no seu bairro com o orçamento e discutir o que é importante, o que é prioridade aqui no seu bairro, entendeu? E aí dentro do orçamento você colocar aquela prioridade. E atender aquela, porque está prevista, entendeu? E não ficar maquiando as coisas, né? Porque muitas empresas quebraram porque ficavam maquiando a sua contabilidade. Aí chegou num momento, não foi mais possível. Nós temos grandes empresas aí, eu não vou citar o nome aqui por uma questão ética, né? Que foi vinculada na grande mídia, enganando a contabilidade da empresa, né? Enganando os seus acionistas. Então não pode, tem que ter clareza, tem que ser pontual. Temos aí o hospital regional que está sendo construído, é uma demanda muito grande. Antiga. Né? Antiga. É bom que saia, quanto mais antes, melhor. Né? Sem dúvida. Não tenho dúvida disso. Discussão. Mas é uma despesa que o município vai ter também. Né? Isso tem que estar previsto, porque não vai ficar, né? Só o Estado vai bancar tudo. Como que vai funcionar aquilo ali? As demandas vai vir de onde? Né? Vai atender que público de Tangará, da região de onde? É o hospital regional, né? Eu falo hospital regional. E dependendo da situação, você vai atender demanda até de outros locais. Porque é regional, então vai atender de toda a região. Né? Não só da região, mas você vê que muitas vezes sai gente aqui para ir para ser atendido em hospital regional de outra região. Né? Então, assim, eu lembro, questão de saúde, lembro quando minha mãe ficou doente, minha mãe faleceu nova, com 48 anos, entendeu? Ela teve câncer, né? E assim, um hospital de referência aqui era em Guiratinga. Lembra? Lembro. Era referência não só estadual, mas nacional. Era no tratamento. Hospital espetacular. Espetacular. Né? O que virou hoje? Ninguém nem fala mais, Nem fala mais. Nem fala mais. Então, assim, houve um sucateamento na estrutura da saúde pública no país. Entendeu? O país todo está sucateado. Infelizmente. Então, assim, está tentando reativar e tal, mas tem que ter um cuidado, porque se a saúde nossa é a melhor do Estado, nós vamos receber demanda de tudo, e saúde você não nega. Né? Você não pode negar. É o sistema único, né? Você não pode negar, né? Então, assim, nós vamos ter lá o hospital regional funcionando, belezinha, atender tudo, mas nós temos que fazer algo para atender a nossa população. Sabe? Em algum setor, assim, você vai ter que... para atender o que é corriqueiro da nossa cidade.
né? Por exemplo, assim, uma consulta básica, sabe, um atendimento básico que é do município. Tem que oferecer, né? No nossos PSF vai ter que melhorar, sabe? Uma reestruturação, né? Com essa demanda. Porque assim, o pessoal que estão lá trabalham, e muito bem, precisa acolher esses trabalhadores dos PSF, conversar com eles, ver o que é possível melhorar lá nos PSF, né? E a UPA, né? Então, assim, fazer um tratamento acolhedor, tanto de quem vai ser atendido, também de quem está atendendo, recepcionando. Sabe, a gente tem que fazer um trabalho duplo. Sem dúvida, sem entendeu? dúvida. Porque muitas vezes a gente pensa muito de quem vem, mas de quem está para recepcionar. Tá bem? Tá bem? Né? Porque todo o serviço mexe com o psicológico das pessoas. Né? Na segurança você tem lá o estresse tal do dia a dia, na sala de aula você tem, na saúde você tem, todo serviço traz. Todos os setores, então, né? Sim, todos os setores. Não é só pegar o trabalhador, pôr lá e deixar ele trabalhando. Uma hora ele vai precisar de um atendimento também. Né? O que nós estamos fazendo para acolher esse servidor que passa por dificuldade? Né? Tem todo um arcabouço para ser trabalhado, né? Professor, a nossa primeira rodada de conversa com os pré-candidata a prefeito da cidade de Tangará da Serra no nosso espaço, podcast A Tangará que eu quero. Vai ficar outros assuntos para um outro momento. Nós estamos caminhando já para o final e eu quero perguntar qual a Tangará o professor José Rosa quer para o futuro? Bela pergunta. Qual a Tangará que nós queremos para a nossa população? Nós queremos uma Tangará pujante, como sempre foi. Colocar Tangará da Serra no lugar que ela sempre esteve para melhor. Uma cidade acolhedora, com prestação de serviço de qualidade, com crescimento econômico, social e humano. Isso é que nós queremos para a nossa cidade, Tangará da Serra. Maravilha, maravilha, professor. Eu quero agradecer a presença do professor José Rosa, pré-candidata a prefeito de Tangará da Serra, no nosso canal podcast A Tangará que eu quero. E quero passar as considerações finais, professor, fazer as considerações finais para nós caminhar para o encerramento. Fico feliz, mais uma vez, repito, estar aqui. É um espaço importante para todos os pré-candidatos. É um espaço importante para que a sociedade possa acompanhar cada um, possa fazer suas avaliações e que lá nos registros oficiais das candidaturas eles possam já ter um conhecimento prévio de quem são os candidatos lá nas futuras convenções e que ele possa analisar o perfil de cada um e o que cada um pensa para a nossa cidade. E é isso, nós estamos à disposição para fazer esses debates mais vezes e agradecer você, o Edson, né, pelo espaço e que Deus nos abençoe, né, nessa caminhada, nessa trajetória. Fico muito feliz e muito agradecido. Maravilha. Um abraço a você e toda a comunidade. Agradecemos aí o professor José Rosa, pré-candidata a prefeito de Tangará da Serra. Você que está chegando agora, já quero que você deixe o seu like, deixe o seu comentário, qual Tangará você quer para o futuro, tá? Inscreva no nosso canal se puder. E um abraço para vocês e até a próxima. Tchau.